Boa noite, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Esse mês agora, irmãos, pela graça do Senhor, nós estamos completando de igreja local 22 anos. Como diz 1 Samuel, capítulo 7, né, verso 12, ele diz assim: até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, por esse motivo também, pelo dia do nosso aniversário, nós teremos a participação das crianças no culto. Vai ser uma benção, com certeza, né? A criança sempre é uma benção nas nossas vidas, né? Na vida da família. Então, vamos ter a participação deles. Também hoje nós teremos a presença do José Henrique, pastor José Henrique. Ele vai estar também abençoando a nossa igreja com uma palavra do Senhor para nós, tá? Então, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, ouvir tudo aquilo que vai acontecer nesse culto dessa noite, que o Senhor possa estar nos abençoando, tá bom? Amém? Vamos ter uma palavra de oração, então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entregamos esse culto, ó Pai, dessa noite, nos seus cuidados. Vai abençoando, ó Deus, que o Senhor possa estar falando conosco, ó Pai, em cada coração, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que esse culto seja para o Senhor, ó Pai. Então, que nós se colocamos diante do Senhor nesse momento, ó Pai. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ler sobre esperança e fé. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Boa noite, tchau. Salmo 146:5. Bem-aventurado aquele que tem a Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está o Senhor seu Deus. Pessoal da igreja, eu estava com muita saudade de vocês e ainda estou. Eu queria agradecer por todas as orações que vocês já fizeram por mim e por tudo que vocês já fizeram por mim, tudo mesmo. Então hoje eu vou agradecer com a oração. Deus, eu quero muito menos que nenhum mal chegue perto das casas dos meus amigos. Nenhum mal que queira entrar nessa casa de alguém dessa família, que não entre. Em nome de Jesus, amém. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, e eu creio no Filho unigênito de Deus, e eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós dos céus. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, e eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, e eu creio no Filho unigênito de Deus, e eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós dos céus. E eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. E eu creio na igreja pura e santa e verdadeira. E eu creio que Cristo morreu, mas ressuscitou. E eu creio na ressurreição daqueles que em Cristo estão. E eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz,
tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus, em Jesus, em Jesus. Boa noite a todos os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja. E eu quero agradecer ao conselho da igreja pelo convite que me foi feito, através do Silas, através do Jarbas, esses nossos queridos irmãos, para mais uma vez nós estarmos aqui com a igreja, compartilhando a palavra do Senhor. É claro, agora de uma forma totalmente diferente, pela internet. E eu quero confessar à igreja que isso tudo para mim é muito novo, mas nós vamos aproveitar essa oportunidade para nós sermos edificados, eu aqui e os irmãos aonde estiverem, sermos edificados pela palavra de Deus. E eu quero convidar você para que abra aí a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Esther, e nós vamos ler agora apenas um versículo, no capítulo 4 e o versículo de número 16. Repetindo, livro de Esther, no capítulo 4, versículo 1 capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Nós estamos vivendo num momento em que nós somos desafiados a termos controle. E muitas pessoas dizem que nós precisamos ter controle da nossa ansiedade, controle sobre as nossas preocupações. Existem muitos especialistas que estão falando a respeito do controle emocional. E diante desta realidade, eu escolhi esse texto, porque a rainha Esther tem algo muito especial a nos comunicar nos dias de hoje, porque ela era uma mulher que tinha controle de toda a sua vida. E ela demonstra esse controle. E a partir da vida, da história e do exemplo de Esther, eu quero desafiar você para que nesta noite, juntos, possamos aprender a controlar algumas áreas importantes, essenciais da nossa vida e da nossa existência. O primeiro controle que Esther mostra na sua vida é que ela é uma mulher controlada pela disciplina. Eu quero convidar você para olhar aí na sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 4. O texto diz assim: respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. A rainha Vasti foi uma rainha que
foi destituída da presença do rei Assuero por recusar a participar de um banquete. O banquete era uma ocasião de anunciar vitórias, anunciar promoções, dádivas, vestir-se com a melhor roupa, de usar as melhores joias, as joias mais caras, beber o vinho ou beber o melhor vinho. Diga-se de passagem, muito mais do que participar de um banquete sendo convidada pela rainha. O banquete se tornava especial, porque pelo menos de longe eu poderia olhar e avistar o rei. Qualquer situação deveria culminar em um banquete, principalmente se há expectativa de um pedido especial. E dentro desse contexto, da importância deste contexto, a rainha Esther transparece toda a sua disciplina. E aonde está localizada a disciplina de Esther? Quando ela ouve toda a má notícia que todo o seu povo havia recebido a pena capital, a pena de morte, a reação de Esther foi uma reação de parar, ouvir e refletir a respeito de todo aquele significado. E aí nós voltamos lá no versículo 16 do capítulo 4, quando Esther ouve toda aquela má informação, ela resolve pedir para que as pessoas se aquietem, jejuem e orem e possam refletir qual é o melhor posicionamento a ter no momento tão difícil, no momento em que eles não estavam esperando passar por aquele momento todo. Então, o primeiro momento é um momento de intercessão, é um momento de ouvir, é um momento de parar, é um momento de orar. E aí depois, ela resolve ir ao encontro do rei, e ainda tendo a grande paciência, dizendo, olha, eu estou preparando um banquete e eu quero convidar ao rei e Amã. E Amã, vamos lembrar, era o grande algoz de todo o povo de Esther. E por último, na vida pessoal dessa mulher, eu queria aqui convidá-los a fazer um exercício de memória. Imagine uma pessoa há 3 dias fazendo jejum, não comendo e nem bebendo. 3 dias. E ainda nesse período em que está em jejum, está preparando um grande banquete. Olha a disciplina que essa pessoa precisa demonstrar, porque aquele momento que estava preparando o banquete não era o momento de comer e nem beber, era o momento de jejuar e orar por um propósito. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter controle da nossa vida, controle na nossa existência, principalmente por conta deste momento em que nós estamos vivendo. E o primeiro desafio que a rainha Esther, através da palavra de Deus, nos faz nessa noite, precisamos ser homens e mulheres controlados pela disciplina. O segundo controle que a rainha Esther tem na sua vida é uma mulher controlada pela fé. Eu quero te convidar novamente para que nós leiamos o versículo 16 do capítulo 4 do livro de Esther. Vai, ajunta todo o povo judeu que se achar em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. João Blanchard disse certa vez
que quando Abraão saiu da sua terra, não conhecia ao certo o seu destino, mas conhecia muito bem quem o acompanhava. Esther não sabia do resultado do seu jejum, não sabia do resultado da sua oração. Por isso que no texto bíblico nós observamos que ela foi levada a dizer: se perecer, pereci. E essa mulher controlada pela fé pede com convicção a seu favor o jejum. Ter controle de uma situação não é fácil. Muitas pessoas, em momentos críticos, mostram descontrole emocional, mostram descontrole espiritual, simplesmente perdem a cabeça. Agem no impulso, apenas reagem à situação. E Esther nos ensina: jejuem, orem. Eis uma mulher parecida com Jesus no Getsêmani. Diante de toda a situação, o que ela fez? Ela simplesmente parou, não agiu por impulso, não reagiu apenas por causa da situação que estava vivendo, mas ela simplesmente parou e pediu: jejuem por mim. O terceiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos e com a igreja nessa noite é algo que nós precisamos levar na nossa vida, algo que nós precisamos fincar no nosso coração. É que Esther, em terceiro lugar, é uma mulher controlada pela esperança. No versículo 16 do capítulo 4, ela diz: irei ter com o rei. E havia uma regra no Império Persa que ninguém, absolutamente ninguém, poderia chegar à presença do rei sem ser chamado. E essa mulher controlada pela fé é levada a ser uma mulher agora controlada pela esperança. Não existe a menor dúvida de que Esther tivesse ouvido falar daquilo que havia acontecido com a ex-rainha Vasti, condenada a viver reclusa e presa para o resto da vida dentro de um quarto fechado. Mas uma possibilidade diante da história de Vasti, mas uma possibilidade de morte é deflagrada na vida de Esther. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, acompanhe agora no capítulo 5, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 6 do texto do livro de Esther, que diz assim o versículo 2: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e ele estendeu para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse o rei: que és que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino se dará. Até a metade do reino eu te darei. Nada resiste ao poder da oração. Nada resiste ao poder de Deus. O rei não apenas recebeu Esther, estando com um cetro de ouro em sua direção, bem como acrescenta a pergunta, e ele diz: o que tu queres? E ainda ele fala: cumprir-se-á até que seja a metade do meu reino. E nessa pergunta, o rei, nós podemos dizer assim, entrega a Esther a faca, o queijo e também a goiabada, dizendo para ela tudo aquilo que ela precisava ouvir. E o próprio rei dá a Esther
todas as possibilidades. É claro que não foi estratégia de Esther tão somente, mas acima de tudo é estratégia de Deus. E diante desse fato, Esther convida o rei para um banquete, ainda não falou nada. Ela poderia ter falado tudo naquele momento para o rei, mas ainda ela teve a disciplina de esperar. Ela teve a calma que ela precisava para falar o que ela tinha que falar para o rei no momento certo e na hora certa. Esther, uma mulher controlada pela disciplina, controlada pela fé e controlada pela esperança. Neste momento que nós estamos vivendo, é um momento desafio, mas que a palavra de Deus possa ser uma inspiração para nós. Que a vida de Esther seja uma inspiração para nós, para que eu, você, meu irmão e minha irmã, sejamos neste momento homens e mulheres controlados pela disciplina, controlados pela fé e controlados pela esperança. Que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoá-los grandemente e que tenhamos uma semana cheia de vitórias em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, ouvimos a palavra do Senhor. Com certeza Deus falou em cada coração, que nós possamos levar essa palavra do Senhor para nossas vidas, tá? Gostaria de orar agora, irmãos e irmãs, pela sua vida. Eu não sei o que está se passando na sua vida, mas que o Senhor possa estar nos abençoando, tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos cada membro aqui, ó Pai, da nossa igreja no seu altar, Deus. Vai abençoando, Deus, cada família, ó Deus, família lutada também pela vida do presbítero Silas, ó Pai, da presbítera Geni, abençoe a família, ó Pai. Sabemos que não é fácil, Deus, mas sabemos que a força vem do Senhor. Nós entregamos essa família no seu altar, Deus. Vai cuidando. Cuida também das famílias que estão sofrendo, ó Pai, doentes também, ó Deus. Vai abençoando, ó Deus, também, que estão na área financeira também, ó Deus, em nome de Jesus. Entregamos também as famílias que estão aí com dificuldade de relacionamento familiar, que o Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o trabalho, ó Pai, de cada um, ó Deus, que ganha o pão de cada dia, ó Pai, que o Senhor possa estar sustentando, ó Deus. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Então agradecemos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção, Senhor? Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.